Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como dizia Jim Carrey no Show de Truman. Good afternoon, good evening and good night. Meu nome é Giovanni Oliveira, da Oliveira Imóveis, e hoje o assunto é falar sobre rendas dos aluguéis aqui em Portugal. Esse número está crescendo, está diminuindo, está ficando mais fácil alugar um imóvel, está ficando cada vez mais difícil alugar um imóvel aqui em Portugal. Você vai saber tudo isso logo depois da vinheta. Então bora lá! Portugal é um destino de muitos imigrantes que querem paz, sossego, segurança e uma boa qualidade de vida. Não é à toa que o país está sempre no topo, não no topo, mas na lista, na parte de cima da lista dos melhores lugares para se viver. Seja na idade ativa para trabalhar, seja como aposentado, é um país sim que você tem que pensar para morar trazendo uma segurança, uma qualidade de vida. Mas para isso você tem que estar esperto a algumas questões. Embora o custo de vida do país seja barato em comparação à maior parte da Europa, pelo menos da União Europeia, Portugal tem as rendas das casas, ou seja, os aluguéis, os preços dos arrendamentos muito altos, tá? Eu vou dizer muito alto, mas com uma certa ressalva, porque é muito alto para o padrão daqui, conhecido daqui, pensando em 10, 15 anos atrás. Mas que se você for comparar com o Brasil, por exemplo, tirando a questão da conversão de real para euro, né, ou de euro para real, você tem preço dos imóveis muito parecidos com o Brasil, onde você vai alugar um imóvel e o preço do aluguel é o preço do salário mínimo. Às vezes, dependendo do imóvel, é 2 ou 3 salários mínimos. Isso no Brasil também é muito comum. Um imóvel de 1.400 euros não é lá um imóvel incrível, né? É um imóvel bastante simples, às vezes até num bairro que você não gostaria de morar. Você que está me ouvindo provavelmente mora num imóvel que o aluguel dele, se você fosse alugar a sua casa própria ou se você vive de aluguel, com certeza já é mais de R$1.400, ou seja, o salário mínimo. Então um imóvel que custar também o preço de um salário mínimo, na minha cabeça, é algo relativamente normal, padrão, né? Agora, as rendas, elas tomam a maior parte do seu salário. E se você vem para Portugal para pensar em trabalhar aqui, não vem com rendimentos próprios, você precisa ter essa atenção que o seu salário ele pode ser gasto quase que totalmente só no aluguel. E para isso eu costumo falar que é bom você vir realmente em dupla, né, em parcerias, você e sua esposa, você e seu cônjuge, de uma forma geral, porque um salário paga o aluguel, o outro salário paga as contas da casa, água, luz, gás, comida, né, alimentação. E esses valores não param de subir, esse é o tema do vídeo. Do ano passado para esse ano, a média calculada no país foi de um aumento de 6,5% no preço dos aluguéis, tá? Com Coimbra, que até pouco tempo atrás não ficava no auge ali do topo da lista, na parte de cima da lista, tendo tido um maior aumento por região, né, com mais de 12% de aumento nos preços dos aluguéis em comparação ao ano anterior, né, aos últimos 12 meses. O país ele está crescendo, gente, precisa de mão de obra e isso traz um problema grave, que é o preço dos aluguéis sempre a subir. Tá? O governo tenta controlar isso, mas o mercado ele é cruel nesse ponto, né? Sempre que qualquer governo do mundo tenta controlar o ramo imobiliário, não costuma dar muito certo. E muitas das vezes até dando o efeito contrário que o governo gostaria, e nesse caso a gente está vendo o preço dos imóveis subirem, e uma subida generosa, para ser sincero, 6,5% não é pouco. Então, ponha no seu planejamento muito cuidado ao querer alugar um imóvel aqui em Portugal, porque você provavelmente vai gastar um bom valor. E já que o tema é justamente esse, aproveitar para explicar um pouquinho de como que funciona isso. Os contratos de aluguéis aqui em Portugal, diferentemente do Brasil, que tem como base mais ou menos 30 meses, aqui, por lei, ele pode ser de 1 mês a no máximo 30 anos, ou seja, de 30 dias a 30 anos. Mas os proprietários são livres para poder, dentro dessa faixa, colocar o tempo que quiser. E o normal são contratos de 12, 24 ou 36 meses, tá? 1 ano, 2 anos ou
3 anos. E também é muito comum que você tenha que dar rendas pagas adiantadas, ou seja, aluguéis adiantados e um calção, tá? As rendas adiantadas nada mais é do que você já pagar o aluguel antecipadamente. Geralmente os proprietários trabalham entre 2 a 4 rendas adiantadas, tá? Mas o mais comum sendo 2 rendas adiantadas. E não, você não está pagando literalmente os 2 primeiros meses do aluguel para só voltar a pagar no 3º mês. Você está pagando 2 rendas na assinatura do contrato que vão ficar a primeira para ser usada no 1º mês do contrato e a segunda somente no último mês do contrato. Ou seja, no 2º mês do contrato você já volta a pagar o aluguel normalmente, porque aquela segunda renda vai ficar guardada para o final do contrato. Então só no último mês é que você não vai precisar pagar, porque aí sim o proprietário vai usar aquela renda. Tá legal? Ficou claro? Espero que tenha ficado claro. Se não, bota aqui nos comentários que eu tento explicar de novo de uma outra forma. Já o calção. O calção é um seguro fiança, né? É um valor que o proprietário pode pedir a você para se proteger de danos no imóvel. Então, uma pintura que ele tem que fazer no imóvel, a troca de alguma mobília, né, algum eletrodoméstico que ele tem que substituir porque quebrou, porque arranhou, porque, né, trincou, teve algum dano, ele vai usar esse dinheiro da calção para poder reparar, consertar ou até mesmo trocar e comprar um novo item, incluindo a pintura do imóvel. No final do contrato, deve-se ser feita uma vistoria do imóvel, onde você, inquilino, participará dessa vistoria, para então ele decidir se é justo ou não te devolver o valor integral ou parte daquele valor, já que a outra parte ele vai usar para recuperar aquele item, tá? Então, são as rendas e os calções. Esses calções podem ser de 2 a normalmente 4 valores. Mas, de novo, tudo isso, gente, é muito subjetivo. Por quê? Porque na regra do governo, o ideal seria 2 mais 2, como sendo o máximo. 2 rendas e 2 calções. Mas na prática, é difícil o governo controlar isso e o governo querer impor isso. Porque se o proprietário está alugando um imóvel que é 100% mobiliado, tem cama, mesa, sofá, os eletrodomésticos todos, rack de televisão, guarda-roupas, o tanto de material, bem material que aquele proprietário tem, ele supera 2 calções, né? Então ele tem um risco muito grande de pôr aquele imóvel para alugar, como por exemplo 15 mil euros em mobília e depois te pedir só 2 rendas de calção. Ou seja, vamos supor ali, se a renda é 1.500 euros, 3 mil euros de calção. Então se você destruir tudo, ele ainda fica com um prejuízo de 12 mil, né? Dos 15 que tinha em material, ele pega os 3 do calção para ele, mas ainda fica no prejuízo de 12. Então, na prática, os proprietários eles sempre vão pedir calções que deixam eles confortáveis em relação à quantidade de bens e o custo desses bens que ele tem dentro do imóvel. Então, se planejem. Se vocês querem alugar um imóvel que é 100% mobilado, tenham ciência que vocês devem gastar uma boa quantidade de calção, porque o proprietário ele vai querer se sentir seguro. Eu sempre falo com os meus clientes, ponha-se no lugar do proprietário. Se você estivesse alugando um imóvel para uma pessoa totalmente estranha, que não tem fiador, que não é amigo do seu amigo, parente do seu parente, não é nada que você conheça, você alugaria para ele um imóvel sem pedir nenhuma garantia? Eu acho que não. Então o proprietário também faz isso, ele também não aluga sem garantia. E por isso é importante você, no seu planejamento, colocar um pouquinho de dinheiro a mais nas reservas para pagar rendas e calção adiantado, porque isso pode fazer falta em você conseguir um imóvel ou não, tá bom? Outra dica interessante também nessa parte do ramo imobiliário, no que a gente chama aqui de arrendamento, né? Tenha ciência que encontrar um imóvel em Portugal não é fácil, pessoal. Não é tarefa simples. Então vocês têm que se planejar. Eu quero um imóvel no centro de Lisboa, ou no Porto, ou em Braga, ou em Coimbra, né? Eu quero um imóvel no centro dessa cidade que tenha 3 quartos, que tenha pelo menos 2 casas de banho, que seja 100% mobiliado e que tenha uma torneira de ouro.
é uma tarefa quase impossível de achar. Então tem o plano A, mas tenha também o plano B, tem o plano C, tem o plano D, tem o plano E. Ah, Giovanni, ou né, vocês mesmo sem contratar o Giovanni. Ah, eu quero um imóvel de 3 quartos e 2 banheiros. Mas se tiver um só, eu aceito. Eu quero um imóvel de 3 quartos. Mas se tiver 2, dá para eu ajeitar também. Ah, eu tinha pensado em gastar 700 euros no aluguel. Mas se eu fazendo as contas aqui, eu consigo chegar de repente nos 750, talvez até 800. Tenho sempre um plano A, um plano B. Pô, eu vou tirar aqui dessa reserva para comprar um carro, para compor mais renda. Eu estava trazendo 3 mil euros aqui para comprar um carro. 3 mil euros, eu dividindo aqui em 12 vezes, né, um contrato de um ano, quer dizer que eu tenho aqui esse aumento aqui de X euros todo mês no valor do aluguel. Então eu posso subir o aluguel de 700 para, por exemplo, 750, mas é algo para você se planejar, tá? É algo para você pensar. Ah, não, eu tenho meu planejamento A, seria o mundo ideal, o mundo perfeito, mas eu tenho que pensar numa situação que se eu não encontrar esse tipo de imóvel, eu tenho que aceitar outro. Se eu não encontrar esse outro, eu ainda tenho que ter um plano C. Então tudo isso é importante para você se planejar e dentro do seu planejamento você encontrar um imóvel que vai ser suficientemente bom para ser o seu primeiro imóvel aqui em Portugal. Vale lembrar, gente, vocês estão mudando de país, vocês estão fazendo um recomeço já com muita responsabilidade, né? Então é necessário tomar algumas precauções. Ter o plano A, o plano B e o plano C, ele é uma forma de você se prevenir de pegadinhas, de surpresas desagradáveis, tá? Fica essa dica importante, porque o mercado ele é cruel. Ele não te espera, ele não quer saber da sua demora na escolha. Tem gente fazendo fila para alugar os imóveis. A gente faz visita a imóveis com o corretor meio que já empurrando a gente para fora do imóvel, porque já tem mais gente na porta do prédio esperando para também fazer a visita. Se a gente sai dali sem falar, vou pensar, e outra pessoa vem depois da gente, faz a visita e já faz um aperto de mão ali, o negócio está fechado, quando a gente liga de novo já era, não tem mais o imóvel. Então isso é algo muito importante de você ter essa ciência, tá? Outro ponto importante também, toma cuidado com golpes, tome cuidado com preços que sobressaem, né? Dá aquele brilho nos olhos em relação ao preço normal do mercado. Existem diversos golpes aqui em Portugal relacionados ao arrendamento e se você não tomar cuidado, na emoção você acaba caindo em um. Você está vendo a maioria dos imóveis que você gosta, do padrão que você gosta, por 800 euros o valor do aluguel. De repente você achou um que tem tudo aquilo que você gosta, que está dentro desse perfil, mas ele está, por exemplo, por 500 euros. Desconfie, desconfie. Se ele tem tudo que você queria está tendo uma média de 700, de 800, de 2.000, indiferente, e de repente você achou um que está muito mais baixo, desconfie que isso também pode ser um golpe. Por quê? Porque ele quer te pegar na emoção. Ele não vai dar tempo de discutir de forma racional com você. Você vai entrar em contato, você vai estar ali empolgado ou empolgada, vai fazer a negociação, ele vai falar que está tendo muita procura, se você quiser o imóvel, paga uma taxa de reserva. E ali você perdeu aquele dinheiro. Então tome cuidado a esse tipo de pegadinha, porque isso também te põe em risco, é um risco sério que você tem que evitar. Tá legal? Uma última dica aqui para você que quer fazer um arrendamento. Não tenha medo de regiões que não sejam Lisboa e Porto, gente. Muita gente chega me procurando e eu estou usando a própria experiência da Oliveira Imóveis para trazer os vídeos para vocês, né? Muita gente me procura falando, Giovanni, eu quero ir para Lisboa, eu quero ir para Porto. E eu pergunto, mas você está indo para essas duas cidades por quê? Já tem emprego garantido lá? Tem família morando lá? Não, é porque é a capital. Então eu preciso trabalhar, preciso chegar e começar a trabalhar, então a capital vai ser o melhor lugar para mim. Errado, não é necessariamente isso. É a mesma coisa de de um imigrante que quer ir para o Brasil e falar que tem que morar em Brasília porque Brasília é a capital. Ou que seja São Paulo por ser a maior cidade, ou também que seja Rio de Janeiro por ser uma cidade mega conhecida mundialmente. Não é, Brasil não é Brasília, não é São Paulo, nem é Rio de Janeiro, gente. O Brasil é um país com diversas
cidades de diversos estados, e todos eles, dentro da característica de cada estado, tem ali sua oferta de trabalho interessante. Você tem que entender para onde é o foco do seu estilo de trabalho. Ah, eu sou de tal segmento. Pô, então olha, aquele segmento em Portugal, ele está mais enraizado onde? Em qual região eu tenho mais empresas daquele segmento? Ah, eu sou do segmento X. Então vai para aquele estado do segmento X, onde ali tem mais empresas. Não fique vidrado nessa ideia de Lisboa ou Porto só porque o país é considerado pequeno em relação ao Brasil. Porque sim, ele é pequeno, ele tem 10 milhões e 300 mil habitantes, né, conforme o último censo. Mas isso não significa que todas as pessoas morem em Lisboa. Tem empresas grandes em outras regiões, tem segmentos da indústria diferentes em vários estados diferentes, e isso pode ser também a chave para o seu sucesso na sua migração. Então tome atenção a isso. Lisboa e Porto, e depois Algarve, são os custos de vida mais caros de Portugal. Então se você não tem uma urgência, uma necessidade real de mudar para Lisboa ou Porto, evite essas duas cidades, pois elas têm um custo mais caro, são as mais aglomeradas de pessoas e, portanto, perde um pouquinho no estilo de vida que acredito que você, que está saindo do Brasil, queira, que é aquele estilo de vida mais sossegado um pouquinho, né? Quer continuar trabalhando, claro, precisa, mas quer dar aquela diminuída na pressão, naquele dinamismo do Brasil. Então, pense, reflita e estude sobre outras regiões de Portugal que de repente encaixam no seu perfil e que podem sim ser uma excelente opção para você. Tá legal? Espero ter trazido nesse vídeo mais conteúdos interessantes. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu like mesmo assim, porque a gente também quer ver que você não gostou do vídeo, mas para isso, apesar de dar o like, coloca ali nos comentários o motivo de você não ter gostado, coloque ali nos comentários que eu precisamente vou responder um a um. Eu gosto de responder os comentários do vídeo, não é uma outra pessoa da empresa, é o Giovanni. Então põe ali nos comentários a sua opinião, quem sabe a gente pode debatê-las juntas, até mesmo num vídeo, para a gente poder defender cada um a sua opinião, o seu lado da história. Tá ok? Agradeço todo mundo que ficou até o final. Bora para os próximos vídeos. Fiquem com Deus e muito obrigado, gente. Tchau, tchau.